seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida Ele te dará. Brasil. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão conosco, nos acompanhando, também cultuando a Deus conosco através das redes sociais, YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós agradecemos ao nosso Deus por esses momentos preciosos da sua presença, e que Ele veio encher os nossos corações da alegria verdadeira que só Ele pode nos dar. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, e o nosso coração se enche de alegria, ó Deus, por esses momentos em que estamos reunidos em Teu nome, para adorar, para entregar a Ti o melhor do nosso louvor, ó Deus. Recebe no Teu trono de graça as orações, os louvores, toda a palavra dita aqui. Que seja, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória somente, ó Deus. Abençoa cada pessoa que está aqui conosco, pessoalmente ou pela internet, esteja alcançando cada coração com a Tua palavra, Pai, porque o Teu Evangelho transforma, o Teu Evangelho enche de alegria e de esperança a todos nós. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Nós temos nossa campanha, nosso tema é a nossa divisa. Nós vamos repetir o nosso tema e a nossa divisa agora, todos juntos. Vamos lá, todos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A Junta de Missões Nacionais dividiu a nossa campanha em 4 ênfases este ano. Nós já passamos 3 e hoje é a 4ª ênfase da campanha. É interessante porque essa de hoje, Jesus Cristo é a única esperança para as cidades. E nós vemos como um desafio evangelizar no Brasil.
Porque nós temos um país de dimensões continentais. É imenso o nosso país. Há uma diversidade também muito grande no nosso país, de cultura, de sotaques. Não é? Se você sair daqui, você vai para Minas, você já começa a ter uma dificuldade de entender o mineirês. Se você vai para Cuiabá, o cuiabanês também é difícil. Então, nós temos no Nordeste também as características, nós temos lá na região Norte também. Quem já teve a oportunidade de viajar a todas as regiões do país, já viu as nossas diferenças. Nós somos o mesmo povo, mas nós temos peculiaridades em cada lugar, porque somos um país imenso, um país enorme. Na verdade, o Brasil é quase um continente, né? Tão grande que é. Então, o Brasil é um país de muitas realidades. O que a gente observa aqui na nossa cidade não é a realidade para todos. Existem muitas diferenças. E essas diferenças, às vezes, né, são um pouco cruéis. Os acessos que nós temos, nem todo mundo tem em outras regiões, em outras cidades. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui 5.570 cidades, divididas em 26 estados e Distrito Federal, nas quais se encontram indivíduos diferentes, miscigenados, que formam a população do país. Um dos maiores problemas do Brasil é a acentuada desigualdade de distribuição de renda, que atinge todas as regiões, inclusive a Sul. O contraste entre as riquezas de poucos e a pobreza de muitos também reflete no dia a dia dos estados dessa região Sul, que majoritariamente foi povoado por imigrantes italianos, alemães, açorianos no século XIX. Então, não se enganem, em todos os locais tem problemas, tem dificuldades. Mesmo na região Sul, há uma dificuldade muito grande. Nós estamos, a partir do momento que nós colocamos os radicais, lá na região Sul, nós conseguimos dar uma avançada no trabalho missionário, mas era um campo difícil. Na região Sul é um campo muito difícil. Nós estamos trabalhando com voluntariado de missões lá na Amazônia, e nas vezes das viagens que nós fizemos, nós já tivemos gente de todas as regiões, menos da Sul. Voluntários de todas as regiões, menos do Sul. Não temos. Então, é um lugar que precisa ser evangelizado, precisa ser alcançado. E, graças a Deus, nós temos visto progressos agora, com os trabalhos que têm sido feitos, principalmente com o discipulado, os pequenos grupos, tem funcionado super bem lá, e com isso o evangelho tem avançado lá. Tá? Os pequenos grupos funcionam na Amazônia. As comunidadezinhas lá, incrustadas na mata, tem PGM, tem Mensageiro do Rei, tem Mulher Cristã em Missão, tem homens trabalhando, tem embaixadores do rei, tudo isso funcionando, onde a gente nem imaginava. Tudo funcionando. Então, esse trabalho é maravilhoso, e o trabalho que nós fazemos é um trabalho que você faz, é o trabalho que a sua oferta alcança. Por isso é importante que você faça o seu alvo, que você entregue a sua oferta. Nós estaremos ainda trabalhando durante o mês de outubro todinho com missões. Você pode entregar a sua oferta a cada domingo, quando você tiver condições de fazer isso. E nós queremos alcançar um alvo grandioso para o nosso Deus, um alvo que venha realmente a fazer a diferença. Nossa igreja pode. Nós temos a certeza disso. E não se preocupe com o valor que você vai entregar. O valor que você vai entregar é a maior oferta que você pode dar. E Deus sabe disso. Deus está vendo. E ela vai fazer a maior diferença na vida de alguém. Pense nisso, faça o seu alvo, entregue a sua oferta. Todos os domingos, qualquer domingo, você pode anotar. Eu estou sem os envelopes ali, mas anote num papelzinho, faça igual a irmã Cida. Ela colocou, embrulhou assim, grampeou e colocou lá a oferta de missões. Faça isso, porque aí os nossos tesoureiros já identificam como oferta missionária. Amém? Nós vamos assistir um vídeo agora sobre Jesus Cristo é a esperança para as cidades.
somos a única igreja batista em toda a região da Zona Leste. E o nosso desafio aqui foi apresentar esse Jesus maravilhoso que traz esperança. Quando nós chegamos, a violência que era tensa, era muito grande. Diante disso, nós convocamos a igreja que nós encontramos a orar, a buscar a Deus em favor dessa situação, para que o Senhor pudesse nos ajudar também nesse processo. E nós motivamos a igreja a avançar e não a recuar, que a oração mudaria toda a história. E Deus mudou a situação. Diminuiu, né, toda aquela violência, diminuiu toda aquela situação de medo, de aprisionamento das pessoas. E a igreja pôde ver ali na prática o resultado da oração. Cristo é a única esperança. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma capela de madeira e aonde ela já estava tendo necessidades de trocar. As paredes já estavam estufando. Enfim, nós desafiamos a igreja a construir uma nova capela e Deus começou a movimentar o povo na questão da contribuição. A igreja não parou de ser uma igreja missionária. O investimento em missões não parou, pelo contrário, ele aumentou e Deus começou a mostrar grandes coisas através disso. A Pamela chegou na igreja num chá de mulheres. Ela vem de uma história de vida bem sofrida e ela estava, na época, morando com o Júnior, estavam morando juntos. E através de um encontro de mulheres foi onde eu conheci a Esperança e tive o prazer de convidar o meu esposo. Eu vim num culto, gostei da Igreja Batista Missionária, voltei no próximo culto, no domingo seguinte, e nisso eu aceitei Jesus através de um abraço que eu recebi e eu senti que foi algo espiritual mesmo, vindo de Deus. E eles começaram a trabalhar, a servir ao Senhor aqui conosco. Hoje eles são líderes da igreja, hoje eles são diáconos aqui na comunidade. Então o Senhor tem nos abençoado, porque eles serão novos multiplicadores, novos treinadores e em nome do Senhor Jesus, líderes que levarão a semente do Evangelho até os confins da terra, aqui no Rio Grande do Sul. Deus nos deu um presente de poder ver a igreja num nível maior de fé. Ver eles presenciando tudo isso que Deus está fazendo, eles estão dependendo mais de Deus, aprendendo a depender mais de Deus. Eu sei que nós sabemos que isso é mão do Senhor, né? Deus tem nos dado líderes abençoados. Hoje, o nosso objetivo é terminar essa capela e fazer com que esse ambiente aqui seja um ambiente ainda mais acolhedor, até porque ela é uma capela maior, né, onde Deus tem nos mostrado que aqui vai ser um local onde mais pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E por tudo isso, cremos que Jesus Cristo é a única esperança. Irmãos, a palavra de Deus está caminhando, está sendo entregue. Muitas pessoas estão se convertendo. E mais do que isso, estão pregando também, estão aprendendo a transmitir essa mensagem. A igreja não parou. A igreja não vai parar nunca, porque a igreja é do Senhor. E cada um de nós tem um lugar na obra de Deus. Eu tenho um lugar na obra de Deus, você tem um lugar na obra de Deus. Procure o seu lugar. Procure o seu lugar e faça o que o Senhor está mandando você fazer. Ouça aquilo que Deus quer de você e atenda a esse chamado, obedeça a Deus. Com certeza você vai se encher de alegria, seu coração vai ficar feliz, porque Deus vai abençoar grandemente. Uma igreja de fé, Igreja Batista Missionária lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A nossa igreja não tem no nome Igreja Batista Missionária, não, mas nós somos uma Igreja Batista Missionária na essência.
Quem convive aqui conosco, quem tem vindo aqui, vê a nossa preocupação e também a nossa ação em missões. E é isso que Deus quer, que a gente se preocupe em levar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora orar pelos nossos missionários, pela campanha desse ano de missões nacionais, por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem acrescentado na obra missionária. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por poder participar da tua obra de uma maneira tão especial. Te agradecemos, ó Deus, porque tem chegado notícias boas, excelentes para nós, do que o Senhor tem feito nesses lugares distantes, ó Deus. Que o Senhor continue a cuidar das pessoas que estão indo aos campos, desde o mais próximo, nas cidades, até os mais distantes, ó Deus. Protege e abençoa, Senhor Deus, dê todo o suprimento material, espiritual e emocional aos missionários, aos voluntários, a todos aqueles que estão fazendo a tua obra, cumprindo, Senhor, a tua vontade, o teu mandamento para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigada, porque o Senhor nos concedeu essa graça, porque o Senhor nos deu esse privilégio de fazer a tua obra. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 43, versículos 1, 2 e 3, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para o livrá-lo. E lá no versículo 13 ele diz: desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Quem pode impedir a mão do Senhor sobre nós? Amém? Convido a igreja a se colocar em pé e juntos vamos louvar. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? Não temas, não temas, não temas. Agindo eu, quem impedirá? 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 Quando andares pelas águas, não te afogarás, não te afogarás. Quando pelo
agindo, agindo eu, quem impedirá? 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 Não temas, não temas, não temas, não temas. Aleluia. Esse mesmo Deus continua a agir. E por isso grandes coisas Ele fará em nosso meio. Aleluia. Neste momento também nós vamos entregar os dízimos e as ofertas. Os irmãos que vieram preparados, fiquem à vontade. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Cante bem alto. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Você pode cantar, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque aqui nos reunisse mais uma vez como congregação para glorificar o teu nome, para demonstrar, Senhor, nosso prazer, a nossa alegria de compartilhar do mesmo amor, da mesma fé. Confiamos em Ti, ó Senhor. Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor. Agradecemos, Senhor, as oportunidades que nós aqui dessa igreja tivemos de poder trazer dízimos e ofertas e apresentar no teu altar. Abençoa, Senhor, ricamente cada família aqui dessa congregação. Abençoa, Senhor, ricamente cada família que está nos seus lares nos acompanhando também nas redes sociais. Em nome de Jesus, faz prosperar, faz multiplicar o valor aqui apresentado, que possamos ter a manutenção devida de todos os setores da tua casa. E que possamos, assim como foi apresentado nos vídeos missionários, propagar a tua mensagem de fé e de amor para todos que necessitam. Em nome de Jesus, somos gratos. Amém. Uma só palavra que Deus mandar, Ele vai mudar, Ele muda toda uma história. Você crê? Louvemos ao Senhor. Sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. O véu se rasgou. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus manda
é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Com a unção imbatível eu serei. Com a unção imbatível eu serei. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso, que nos guarda, que nos livra, ó Deus, e que vai à frente. Porque nós sabemos que quando o Senhor age, ó Deus, ninguém pode te impedir. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de comunhão e louvor na Tua presença, Pai. Recebe agora, Pai, os nossos corações para que possamos receber do Senhor o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. A leitura da ata e a posse no final do culto. Vamos cantar com as crianças, eles vão para o culto infantil. Vamos cantar Meu Bom Pastor é Cristo. Lembra? Meu bom pastor é Cristo. Vamos lá? Vem aqui para cantar. Vem aqui na frente. Vamos? Aqui, ó. Isso, olhando lá. Olhando lá na câmera. Ó lá. Viu? Vem. Aqui. Aí. Meu bom pastor é Cristo. Com ele eu andarei. Olha lá, lá na câmera. Dos minhas calmas águas. Com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Amém. Deus abençoe. Abençoe, Senhor, nossas crianças. Abençoe o culto infantil. Fala com eles, fala conosco aqui. Em nome de Jesus. Podem ir. Vamos lá? Vamos? Já vai começar. Já vai começar. As crianças são bênção, né? Todas elas. É uma alegria. Eu vejo alguém falando assim, ó, a igreja de vocês tem jovem, tem homens, mulher, mas tem bastante criança, né? Criança é um sinal de vida, a vida da igreja, e a gente vê esses juniores, os adolescentes, jovens, que Deus continue abençoando. Pastora, eu sei, está aqui conosco, o esposo, né? Sejam bem-vindos. Estava de manhã na EBD, né? Eu vi lá no chat, ele disse que assiste o nosso EBD. E há mais algum visitante? Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus em o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Temos vários irmãos aqui que já deixaram boa noite no chat. Quem estiver chegando, chegou. Deixa a sua saudação também, o seu boa noite. Temos aqui irmão Zé Fernandes, Douglas, irmão José Zequinha lá em Presidente Prudente, irmã Pâmela, irmão Amaro lá em Brasília, irmão Ivon, irmã Edneia, irmã Lúcia. Que bênção. Vamos ler a palavra de Deus. Os que podem se pôr em pé, que queiram fazê-lo. Vamos ler a palavra de Deus, essa primeira parte do capítulo.
Jesus diz assim, a palavra de Jesus diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Podem se assentar. Jesus falou aos seus discípulos que ele vem nos buscar. Jesus vem na morte do crente. Ele vem para buscar o crente. Eu sei que não é uma coisa boa de a gente conversar sobre morte, mas a gente viu tanta morte durante esse ano de pandemia. E essa semana um dos meus amigos pastores, pastor Edson Teixeira, foi pastor missionário em Missões Nacionais, atuou ali em Cuiabá, estava com Covid desde agosto, e ontem ele foi convocado à glória. E essa semana também pastor Zé Walter, né, amigo meu, foi aluno do seminário também, no nosso tempo de seminário. Então, como diz o estudo da lição hoje de manhã na escola bíblica dominical, nós não temos medo porque nós temos o amor de Deus no nosso coração. Isso é um grande conforto. E estes domingos eu tenho pegado sobre a volta de Jesus. E uma das coisas que o Taylor fala também sobre os mandamentos de Jesus é sobre esse mandamento, em que ele fala para a gente não ter medo, para a gente não permitir que o coração fique preocupado. Porque ele disse: se eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, para nós, a morte, na verdade, é uma promoção. É uma promoção. Às vezes a gente fica pensando, né, sobre morte, o que vai acontecer, como é que vai ser a minha morte. Eu não sei vocês, né? Eu já pensei, né, sobre essas coisas, né? Até na Covid, quando a gente teve em junho a Covid. Mas nunca com medo, né? Se é a minha hora, que a minha senha chegou, a minha vez, eu vou, né? Tranquilo. Tranquilo. Então, porque Jesus fala isso, olha, não permita que o seu coração se preocupe. Então, quando Jesus fala sobre a sua volta, na morte do crente, ele está dizendo isso. Um dos textos que eu tenho usado, esses 41 anos que eu prego a palavra de Deus, desde o tempo que eu iniciei o seminário, e 36 anos como pastor, o texto que eu mais sinto conforto, na hora do culto fúnebre, é João 14, esses versículos aqui. Assim como o Taylor fala no livro, eu creio que Jesus fala aqui nesses primeiros versículos, até o versículo 6, sobre a sua vinda na morte do crente. Porque é muito confortador quando a gente lê esse texto, quando a gente explana esse texto num culto fúnebre, como recentemente fizemos. Deixa eu ler alguns versículos aqui desse capítulo 14 com os irmãos. Eu li até o 3. O verso 4 diz Jesus: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Aqui, veja só, Tomé andando com Jesus, junto com Pedro, com Tiago, com João. E ainda nesse momento, ele expõe que não conhece Jesus, que não conhece o caminho. Então não é de espantar que também em nossos dias muitos crentes estejam na igreja anos a fins e não conheçam o caminho. E ainda estão com medo, e ainda estão em dúvida, porque não conhecem o caminho. Tomé estava em dúvida. E Jesus assegurou-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tio João costumava usar esse texto de João 14,6 para evangelizar. Chegava em qualquer fila de banco, uma caixa de banco, ele falava assim: você sabe o endereço do céu? Ficava em dúvida, que negócio é esse? Endereço do céu. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer uma estratégia nova, pode usar essa daí. Né? Pergunta para a pessoa: você sabe o endereço do céu? Sabe o caminho do céu? Jesus está dizendo isso. E
E Jesus fala para Tomé, e fala a todos os apóstolos ali que estão com ele: se vós, de fato, tivesseis me conhecido. Jesus está falando, vocês não me conhecem. Tantos anos, tanto tempo eu estou com vocês. Imagina, eles andavam com Jesus dia e noite, por onde Jesus ia, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ouviam todos aqueles ensinamentos de Jesus, diretamente de Jesus, da boca de Jesus, a palavra viva que desceu do céu. E Jesus fala, vocês não me conhecem. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora, vós o conheceis e o vistes. Aí entra Filipe na conversa. Solicitou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isto é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Parece que não aprendeu nada com o que Jesus falou com Tomé, e ele entra no diálogo e também expõe que não conhece Jesus. Será que nós conhecemos Jesus? Será que você conhece Jesus? Eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, estavam ali dia a dia com Jesus. Jesus fala, você não me conhece. Será que você conhece Jesus? Será que eu conheço Jesus? E ele fala, versículo 10, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Uma das músicas que nós cantamos aqui, uma das letras que nós cantamos aqui, grandes coisas hão de acontecer neste lugar. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus, porque nós conhecemos as obras dele, nós cremos nele, nós cremos que ele está aqui. Nós estamos aqui fazendo as coisas, e Jesus está lá no céu, e o Pai, estamos sozinhos aqui na nossa força, na nossa vontade, na nossa capacidade. Nós não temos nada de capacidade. Se nós estamos aqui é porque Ele está conosco. Se tudo isso está acontecendo nessa noite, esse culto, é porque Jesus está aqui. E nós estamos aqui porque sabemos que Jesus está aqui. Não só que Ele habita o nosso coração, mas como tenho pregado quarta-feira passada, a visita dEle na igreja, a visita dele na igreja reunida, na congregação, é uma coisa maravilhosa. E nós experimentamos isso, e nós cremos nisso, e nós levamos esse gozo em nosso coração para a nossa semana, e para compartilhar para as pessoas lá fora no mundo, porque Ele está realizando a sua obra na nossa vida. E por isso nós podemos realizar coisas grandes. Isso sempre me intrigou, Jesus dizendo que nós iremos realizar coisas ainda maiores, porque Ele está conosco, dizendo assim, eu faço as obras de meu Pai, e Ele está dizendo que nós iremos realizar coisas grandes também, porque são coisas que são ministradas pelo Espírito de Deus em nosso coração, são aqueles dons que nós recebemos do Espírito Santo, cada um de nós recebeu pelo menos um dom. Já falei com o irmão Roberto, nós vamos retomar aquele planejamento de trabalho da igreja. Agora a Covid já vai passando. Eu vi uma cientista falando essa semana que a Covid deve virar uma gripe, como as outras gripes. Todo ano estão aí sazonais, né? Tem vacina, tem que continuar. Então a gente, graças a Deus, as UTIs já diminuíram, em média de 50% aqui em Rondonópolis. Não tem mais aquela fila, né? Graças a Deus já está passando. Então é tempo de a gente voltar a retomar o trabalho, retomar, vamos dizer, a leitura da ata hoje, os que foram eleitos, aqueles que permanecem no ministério, outros que ingressaram no ministério. Eu falei para o irmão Roberto, vamos fazer um planejamento. Nós temos muitos líderes aqui na igreja, né? Precisamos atuar com todos, cada um tem um dom, cada um tem uma área de atuação. Mesmo os que não são membros da igreja, estão congregando conosco, são bem-vindos para atuar, para trabalhar, porque é isso que Jesus está falando aos seus apóstolos. Nós estamos aqui para fazer coisas grandes, não para a nossa glória, para mostrar ao mundo
que Deus está presente, que Ele está presente entre pecadores como nós. Não vamos mostrar para o mundo uma igreja santa e irrepreensível no sentido assim de perfeição humana. Nós não somos perfeitos, humanamente falando, nós somos imperfeitos, nós estamos em desenvolvimento, nós estamos em aperfeiçoamento. Nada de querer mostrar santarrão para o mundo, nós não somos santos. Nós estamos aqui como pecadores que dependem da graça de Deus todo dia. E como os alcoólatras anônimos, nós temos que dizer mais um dia sem pecar. Nós temos que dizer cada dia, tantos dias sem pecar, mas quando pecar, voltar correndo para os braços de Deus, entrar na congregação e pedir, irmãos, me ajudem porque eu caí em pecado. Porque eu falhei, eu preciso do apoio de vocês. Uma coisa que eu gostei muito do livro do Philip Yancey, Igreja Por Que Me Importar, é quando ele faz essa comparação entre igreja e os alcoólatras anônimos. Ele fala, os alcoólatras anônimos dão uma grande lição para a igreja, do que deveria ser a igreja de Jesus. Quando um alcoólatra volta a beber durante a semana, ele tem que voltar na reunião seguinte e dizer assim, eu pequei, quer dizer, eu bebi. Ele tem que confessar. A primeira coisa que ele tem que fazer é confessar que ele errou, que ele bebeu. O remédio para a cura dele é a confissão. Quer dizer, eu caí, eu errei, me ajudem. Então, quando ele põe para fora aquilo, ele pede o apoio daqueles irmãos de grupo, ele se sente novamente fortalecido para voltar para casa e continuar mais uma semana sem pecar, ou sem beber. A igreja deveria ser assim. Quando alguém peca, não deveria se afastar da igreja, como geralmente acontece. A pessoa cai em pecado, o que ela faz? Última coisa que ela pensa é em ir na igreja. Ela vai em qualquer outro lugar. Vai voltar, se ela era de um grupo de amigos do bar, ela vai para um bar, vai voltar a beber, vai voltar à companhia dos amigos anteriores, porque ela pensa, eu não posso ir para a igreja. Eles vão me condenar, eles vão me crucificar, eles não irão me perdoar. Então esse é um conceito totalmente errado de igreja. Se uma igreja ela tem esse conceito é porque ela se acha uma igreja santa, pessoas superiores às outras pessoas do mundo. E isso não funciona. A igreja de Jesus não é isso. Nós temos sempre que ter a consciência que nós somos pecadores e dependemos da graça de Jesus Cristo. E todos nós estamos à mercê da falha. Pedro caiu em pecado, mesmo depois de andar 3 anos com Jesus. Mesmo o apóstolo Paulo fala das suas falhas quando teve ainda no ministério, aquelas desentendimentos que teve com Barnabé por causa de João Marcos. A gente vê fraquezas humanas, acontecem também nas lides ministeriais. E então nós temos que ter a percepção e a compreensão e a convicção de que nós somos pecadores. E que nós não merecemos essa graça, mas nós dependemos dessa graça terrivelmente, a cada manhã, a cada dia. E que cada manhã nós temos que acordar já pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia. E que a sua misericórdia seja sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossas famílias, sobre nossa igreja. É assim que eu oro toda manhã, ao acordar. E com Cidinho, e às vezes a gente acorda e eu nem escovei o dente, eu nem sei se ela está gostando do meu bafo na hora que eu estou orando com ela. Porque eu já coloco a minha cabeça do lado dela e começo a orar. Senhor, tem misericórdia. Abençoa nossos filhos, eu falo pela Sofia, filha dela, eu falo pela Cris, e pela Ana, e pelo Júnior, os netos, eu falo pelos irmãos, eu falo pela nossa igreja, naquela oração bem curta assim, mas o primeiro pensamento é Deus, obrigado, nós estamos aqui, obrigado pelo teu amor, que mais um novo dia o Senhor nos dá. É a compreensão que nós dependemos da graça de Deus toda manhã, todo dia. Nós não podemos ser orgulhosos, nós não podemos ser soberbos, nós não podemos nos exaltar e começar o dia sem lembrar de Deus. Se a gente começa o dia sem lembrar de Deus, a gente sai para o trabalho sem lembrar de Deus, começa as atividades do dia sem lembrar de Deus, não fez nenhuma oração, a gente não vai encontrar Deus durante o dia. Mas logo de manhã você começa a pensar em Deus, você acorda e já pensa, obrigado Senhor, eu estou vivo, eu estou aqui. Já começa a falar com Deus. Então você vai encontrar com Deus também durante o dia, em outros lugares. Deus vai usar você. E você estará preparado para ler, porque está lembrando que você precisa do Senhor. E que está disponível o Senhor para ajudar pessoas, para realizar as suas obras. E é o que Jesus está falando, nós estamos aqui para realizar as suas obras. E nós cremos em Jesus por causa das obras que Ele realizou. Quando nós ouvimos os relatos do que Jesus realizou, excepcionalmente a morte sacrificial, morrendo por nossos pecados da cruz, sendo sepultado,
evidenciando sua morte, quando aquele soldado traspassou com a lança e do lado de Jesus, então verteu água e sangue, a prova científica da morte de Jesus. Lucas foi, como médico, meticuloso nisso, registrando esse detalhe científico da morte de Jesus. O sangue e a água tinham se separado, o sangue tinha se separado já, sangue e água. E então ao terceiro dia ressuscitou. Essa obra de Jesus, da ressurreição, a maior evidência que nós temos de falar ao mundo a respeito de Jesus Cristo. Que assim como nós cremos que o Pai está em Cristo, e Cristo e o Pai é a mesma pessoa, e ele diz que iria rogar, diz aqui no versículo 16, e o Pai nos daria um outro consolador, chamado de advogado, aqui na King James, em outras versões, Paráclito. Consolador, advogado, e ele diz, se nós o amássemos, se nós obedecêssemos os seus mandamentos, ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo. Então lembre-se, que uma vida de plenitude, uma vida de dependência de Deus, uma vida que a gente fala de espiritualidade na prática, depende de nós obedecermos. De nós obedecermos a Jesus, de amarmos a Jesus de tal forma que nos submetemos a Ele e observamos os seus mandamentos. Então Jesus fala, eu e o Pai viremos, faremos morada em vós. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, Jesus voltou no dia de Pentecostes, na pessoa do Espírito Santo. E desde lá, toda vez que alguém se converteu a Jesus Cristo, como eu e você nos convertemos, no dia da nossa conversão o Espírito Santo veio habitar no nosso coração. E nós nunca mais estamos sozinhos aqui no mundo. Nosso templo, que é o nosso corpo, se tornou um santuário habitado pelo Espírito Santo. Então Jesus prometeu, e ele cumpriu, ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, verso 18. E isso aconteceu então, nesse dia, quando o Espírito Santo inaugurou o ministério aqui no mundo, Jesus e o Pai vindo na pessoa do Espírito Santo, e no dia da sua conversão, aconteceu com você, aconteceu comigo. Então no verso 23 Jesus fala, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. Que maravilha, que privilégio que nós temos. As outras pessoas estão indo num templo para olhar para um ídolo, para olhar para um sacerdote, para depender de um sacerdote, fazer as suas orações, fazer os seus rituais, esperando almejar a graça de Deus. E nós temos na promessa de Jesus, quando nós o amamos e guardamos sua palavra, que ele e o Pai vêm fazer morada no nosso coração. Isso é um privilégio. Nós devemos dar graça todos os dias por causa disso. E Jesus fala também da paz, neste capítulo. Ele fala que o Espírito Santo, que o Pai enviou, nos ensina todas as verdades e nos faz lembrar tudo o que ele disse. E então ele diz, deixo-vos a paz. A paz, portanto, vem através do ensino de Jesus. A paz, ela vem quando o Espírito Santo está ministrando o nosso coração. Quando ele está nos fazendo lembrar todas as coisas que ele ensinou. Por que um crente não tem paz durante a pandemia? Por que um crente tem medo? Provavelmente, ele não está permitindo que o Espírito Santo de Deus, que é enviado do Pai, o ensine as grandes verdades da palavra de Deus. Ele não está lendo a Bíblia. Ele não está meditando na palavra de Deus. E se está, não está colocando em prática, não está se empenhando em obedecer a palavra de Deus. Jesus fala que a paz é um resultado de obediência, um resultado de submissão, por amor voluntário ao Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ensina e lembra. Ele é um professor. E é um professor que é paciente. Quando a gente esquece, ele vem e nos lembra. Olha, você está esquecendo isso aqui. Confia. Descansa. Entrega o caminho ao Senhor, espera por Ele, ainda não chegou a hora, mas vai chegar. Ele fica lembrando a gente, fica nos ajudando, e aqui encontremos sempre a paz. Que a ansiedade não tome conta do nosso coração. Então Jesus fala, minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O mundo não dá paz, na verdade. E Jesus diz no verso 28, vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre com o fato que vou para o Pai. Então foi dessa vinda que Jesus está falando, aqui no versículo 28, e que quando chega o dia da morte de um crente,
Ele vem para buscar e levar para a morada que está preparada lá no céu. Eu li muitos relatos de morte entre ímpios e crentes. E já ouvi também muitos testemunhos. Mas eu tenho na minha memória 2 acontecimentos. Um colega de quartel morreu e o tenente nos levou num caminhão para participar do velório daquele colega soldado, 1978. Nunca vou esquecer o pavor, o medo, a angústia, o desespero, a falta de conforto e consolo naquela família. Havia trevas. Havia trevas. Eu não conhecia ele era da companhia, de outra companhia, não tinha amizade com ele. E eu não sei qual foi o destino da alma dele, mas aquela família era uma família que eu percebi estava nas trevas. Eu já participei da despedida de algumas pessoas aqui do mundo para partir com o Senhor e que eram crentes. E foi totalmente diferente. Foi conforto, foi consolo, foi descanso, foi confiança, esperança, sobretudo alegria. Não a tristeza e desespero, alegria. Eu estive com a irmã Luísa, mãe da irmã Marlene Plaster. Irmã Luísa era como uma mãe para mim. Quando eu cheguei em Mato Grosso, uma das irmãs cristãs que eu me identifiquei muito, como se fosse minha mãe, foi ela. O marido dela era o seu Jorge, não era crente, era um fumante. E até se esforçava para ir na igreja, mas nunca se converteu no meu tempo de ministério lá. Mas aconteceu, depois ele se converteu antes de morrer. E eu estive visitando a irmã Luísa um pouco antes dela morrer na UTI lá em Cuiabá. E ela me contou, e ela está muito debilitada, mas quando ela soube que eu estava entrando na UTI, ela sentou no leito. Ela encontrou força, sentou, e ela começou a me contar uma experiência que Deus lhe havia dado. Ela disse: pastor, Deus me mostrou o Jorge lá no céu. O Jorge estava tão lindo. Ele tinha se convertido um pouco antes de morrer. E ela falou: Deus me mostrou o Jorge. O Jorge está tão lindo lá no céu. E essa é uma das coisas que eu guardo no coração. Ela estava perto de morrer, mas ela estava esboçando alegria. Ela estava vertendo alegria. E todos os médicos da UTI sabiam disso, as enfermeiras. Ela, durante aqueles anos, aquelas semanas, alguns meses ela ficou na UTI, ela evangelizou muita gente lá dentro. E me contaram que quando ela morreu, o dia que ela morreu, que foi uma luz e uma paz naquela UTI que aqueles médicos nunca tinham visto antes. Foi um momento de alegria. Jesus veio buscá-la. Jesus a levou. Eu tive no velório dela e eu pedi a palavra para falar da história dela na minha vida e como nos relacionamos quando eu era pastor dela e da família. E eu contei o testemunho que ela me contou antes de morrer. Depois o neto dela, que é o pastor Marlon Plaster, me disse: pastor, eu creio que eles não iriam me dar a palavra. Eu tinha certeza, mas eu pedi. E aí eu fui falar. Porque um dos genros dela é promotor de justiça, mas não é crente, né, de um segmento cristão que não, a gente pode dizer que é uma coisa de igreja. E eu contei o testemunho dela, a evidência da salvação dela, do Jorge, e falei: isso é uma evidência de que nós temos que acreditar na ressurreição. Muita gente está acreditando em reencarnação. Reencarnação não existe. Falei rapidamente sobre o que a Bíblia diz. Reencarnação não existe. O que existe é ressurreição após a morte, quando Jesus vier buscar o corpo. A alma já vai subindo logo, né? Lá, morreu, Jesus já está levando a alma e reveste com o corpo espiritual até o dia da ressurreição. Enfim, Deus me deu uma palavra naquele dia. No final, o pastor Marlon veio me agradecer e falou assim: pastor, sabe que aqui tem juízes, tem promotores, por causa do nosso tio? Muita gente importante estava lá. E ele sabe que muita gente não sabe qual é o caminho. Eles acreditam em reencarnação, acreditam em boas obras, acreditam em missa de sacramento para tirar do purgatório e levar para o céu. E nada disso existe, nada disso é verdade. Nós sabemos que o caminho é um só. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, quando nós estamos passando por esse momento, ou vamos passar por esse momento da morte, um dia, mais cedo ou mais tarde, como crentes, eu tenho certeza, irmãos, nós vamos experimentar, sabe o quê? Uma grande alegria. Grande alegria. Você não pode sentir essa alegria antes. Tem gente que fica preocupada sobre a morte. Como é que será? Eu não sei como é que é depois lá. Não sei o que eu vou encontrar. Né? Aquele negócio de medo. Jesus já fez isso de propósito. Né? Apóstolo Paulo diz que nem metade está contado na Bíblia o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Apóstolo Paulo, como teve uma visão do céu, ele diz, eu quero ir. Mas ao mesmo tempo eu quero ficar e pregar os meus patrícios. Eu quero pregar para que outras pessoas também tenham oportunidade de crer. Mas o apóstolo Paulo estava muito convicto, ele queria partir logo. Porque ele já tinha visitado o céu naquele dia do arrebatamento, até o terceiro céu. Então uma coisa, fique tranquila. Não sei se a sua hora está perto, se a minha hora está perto, mas se você é crente em Jesus, saiba de uma coisa, será um momento de alegria. Sabe por quê? Que Jesus virá buscá-lo. Que Jesus virá buscar você e a mim. E ele diz no verso 28, vou e venho para vós. Ele voltou ao céu, mas está dizendo, vai chegar a hora que eu virei buscar você. E então não permita que o seu coração se preocupe. Não se preocupe. Nem quando é o dia, quando será essa hora, não se preocupe. Só tem uma coisa guardada no coração, será um dia de alegria. Não para quem fica. Para quem fica vai ser triste. Quem fica vai ser choro, saudade. Mas para você, para mim, vai ser de alegria. E isso Jesus vem na morte, como aconteceu com Estevão. Lá no capítulo 7 de Atos, quando o Estevão estava sendo apedrejado, nós conhecemos a história dele, tudo aquilo que aconteceu, e o levaram para o apedrejamento porque ele estava falando a verdade, estava falando sobre Deus, estava falando sobre Jesus como Filho de Deus, como Messias, estava falando que aqueles homens foram duros, eles foram rebeldes, rejeitaram Jesus e o crucificaram, e todos eles então começaram a se encher de raiva e apedrejaram Estevão. Então no versículo 56 diz, Estevão, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Na hora da morte, o que vai acontecer é que ou o céu vai se abrir, ou você vai ver muita luz, e Jesus vindo buscar você. No caso de Estevão, ele viu o céu se abrir, e Jesus em pé. Jesus em pé à mão direita de Deus. E então no versículo 60, ao morrer, ele disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O crente tem a capacidade de perdoar até o inimigo que o está levando à morte, conduzindo à morte, como no caso aqui, os que estavam apedrejando Estevão. Eles pedindo perdão por aqueles homens. E rendeu o seu espírito e foi recolhido por Jesus. É verdade que João 14 pode ser interpretada para a segunda vinda de Jesus Cristo também. Contudo, é muito natural nós encontrarmos todo esse conforto que nós necessitamos na hora da morte. Quando Jesus vem e diz, já preparei lugar para você, agora chegou a sua vez, chegou a sua hora, vamos. E então subiremos para estar com o Senhor para todo sempre. Paulo e João, os únicos no Novo Testamento que tiveram a visão do céu. Paulo, como eu referi agora há pouco, e João no Apocalipse, quando Jesus lhe revelou as coisas que hão de acontecer. Então, o céu é uma realidade muito linda, e sobre isso eu quero falar outro dia, e que devemos hoje ter essa expectativa de que há muito conforto e alegria para o crente no dia que Jesus vem para levá-lo à morada que está preparada no céu. Sem dúvida, ele virá nos buscar na hora da morte. Será Jesus. E nós iremos nos encontrar com Jesus na hora da morte. É o que Jesus está dizendo aqui nesse capítulo 14. Virei de novo e vos levarei para mim. Isso acontece na hora da morte.
Eu estou considerando sobre o que preguei domingo passado, que o arrebatamento não vai acontecer logo, porque nós temos que evangelizar, e mostrei o quadro da evangelização do mundial. 1/3 do mundo ainda não foi alcançado pelo evangelho, e aqui no Brasil quase 20 nações, tribos ainda não foram evangelizadas. Então falta muito para fazer, para evangelizar, para Jesus voltar. Lembrando o grande sinal que Jesus deu, um dos grandes sinais da sua vinda, é que o evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Então devemos aguardar, trabalhando. Manaja está se esforçando ao máximo para nos arrancar os olhos. Opa, arrancar os olhos não, arrancar dinheiro do bolso. Eu falo isso porque o pastor Fernando, eu conheço a história dele antes dele ser diretor executivo da convenção, né? Ele trabalhava como na Caixa Econômica Federal, viajava de jatinho o Brasil inteiro, treinando gerentes no Brasil inteiro como, né, levar o banco a render. Então ele sabia como fazer esse negócio de dinheiro tem que chegar, né? E agora na Junta de Missões Mundiais, Deus tem usado toda a habilidade que ele tinha no mundo. Ele viajava de jatinho, mas no domingo estava na igreja em Brasília. Lembra daquele tempo que tinha aquele filme Jesus? Fita, cassete? O meu professor de mestrado, falou assim, ele era da igreja dele e ajudava ele, tinha às vezes estratégia de evangelização. Eles compraram 100 fitas daquela e eles colocavam na porta do apartamento, porque ele morava num apartamento, um saquinho de pipoca de micro-ondas, né? E a fita. E assim eles colocavam lá, e aquilo era um meio de entrar naqueles lugares que era impossível de entrar, porque ninguém pode entrar num condomínio. Então, quando alguém morava num condomínio, usava a estratégia, né? Então, você está lá dentro, você leva e coloca na porta de cada apartamento. Então, ele tinha muita estratégia, muito amor por missões, fazia isso muito bem já na igreja naquele tempo. E agora em missões, então, está fazendo isso. Então, nós precisamos realmente abrir os bolsos, precisamos abrir as bolsas, né? E levantar essa oferta, que seja uma oferta realmente significativa daquilo que nós podemos dar. Dizer, assim, eu estou fazendo isso. Como eu tenho falado aos irmãos, devemos pensar nessa hora, quanto é que eu estou gastando com chocolate, quanto é que eu estou gastando com sorvete, e nesse calor a gente está indo para a sorveteria mais, né? A gente compra mais sorvete, né? Então, tem que lembrar disso. Se eu estou tendo dinheiro supérfluo, quanto o Senhor tem comigo para missões? Certamente o Senhor vai ter uma quantia conosco para missões, que missões é mais importante do que o supérfluo. Nós temos que amar missões e contribuir, porque Jesus Cristo precisa vir e encontrar essas pessoas salvas no dia da morte. Muita gente está morrendo sem Jesus, sem salvação. Então Jesus não vem buscar essas pessoas. Sabe quem vem? O anjo da morte. Essas pessoas que não estão evangelizadas, essas pessoas que não têm Jesus no coração, não é Jesus que vem buscar, é o diabo. E elas vão para o Hades, vão para o lugar da habitação das almas, esperar o dia do juízo final. E é só condenação, só esperar o dia de condenar, ser condenado e ser lançado no inferno. O diabo vai ser lançado e depois elas serão lançadas lá também, porque não creram em Jesus Cristo, porque não confessaram Jesus Cristo com a sua boca, porque não amaram Jesus, porque não obedeceram os mandamentos de Jesus, não foram ensinados, não aprenderam o endereço do céu. Precisam conhecer Jesus. Vamos fazer a nossa parte. Como igreja de Jesus, vamos pregar e falar a todos, a tempo e fora de tempo, como diz a palavra. Vamos usar os dons que Deus nos deu, criar estratégias, né? E fazer tudo que estiver ao nosso alcance, o que Deus nos pedir. Vamos obedecer. Sem nenhuma preocupação no coração, sobre morte, sobre dia, sobre hora. Somente uma convicção, Jesus já preparou lugar para mim. Eu quero que Ele tenha preparado o lugar também para o meu parente, para o meu colega, para o meu amigo, para o meu vizinho, para as pessoas que Deus está colocando na minha vida. Sabe aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida? Você de repente começa a perceber, pô, tem alguma coisa, Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. É falar de Jesus, é levar o endereço do céu para ela, ajudar ela a conhecer Jesus Cristo, conhecer e experimentar a salvação de Jesus Cristo também. Que Deus nos ajude a que nós possamos cumprir essa tarefa com bastante amor e bastante alegria. Amém. Vamos orar, vamos fazer a posse, né, para a oração. Vamos chamar os irmãos que foram
eleitos, vamos chamar aqui hoje à frente só da diretoria Conselho Fiscal, por causa da pandemia, ainda por causa do distanciamento, né? Os irmãos que foram eleitos nos cargos vão ficar em pé onde estiver e receberão a posse, a oração aqui mesmo, aí mesmo. Certo? Macácia, está aí? Você tem a lista pronta aí? Eu tenho um rascunho aqui, mas a sua lista deve estar melhor. Uhum. Os irmãos que foram eleitos para a diretoria estatutária e conselho fiscal, por favor, não saiam daqui sem assinar a ata e o termo, por favor, que nós vamos levar para o cartório essa semana. Presidente, pastor Walter. Vice-presidente Roberto Cristiano Duarte, pode vir à frente. Primeira secretária Ana Júlia Pereira Carvalho. Segunda secretária Cássia Regina Peron dos Santos. Primeiro tesoureiro Marcolino Olavo Soares. Segundo tesoureiro Elanã Scarabelli Elis Sena. E vamos orar também dentro de instantes pela tia do irmão Elanã, a Osmarina, minha amiga, ela foi internada por causa da Covid hoje. Também Conselho Fiscal. Acho que pode subir aqui, acho que vai ter que tirar uma foto, né? Vamos fazer a foto aqui em cima. Conselho Fiscal, Kelvis Dutra dos Santos, relator. Primeiro conselheiro Wilson de Araújo Castro. Segundo conselheiro José Fernandes Rodrigues. Agradeço muito ao irmão Newton, que atuou como vice-presidente na gestão anterior, a irmã Miriam como secretária, e irmão Maurício como conselheiro do Conselho Fiscal. Louvamos a Deus, porque mesmo no tempo de pandemia, Deus nos abençoou. Vou tirar foto? Fica para a história, né? Um dia alguém vai contar a história em slides. Muito bem. Agora, os demais cargos, né? Diretoras da Escola Bíblica Dominical, irmã Priscila, irmã Cristiane. Professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Walter, pastor Tito, irmã Cristiane, classe compromisso, adultos e jovens. Classe de jovens, irmã Marcolino, Caroline Duarte e irmão Marcolino, é isso, né? Estou só com rascunho aqui. Adolescentes, irmã Dinérica, irmã Cássia. Juniores, irmã Priscila e Ana Júlia. Crianças, Franciele e Vanessa. Pode ficar em pé, né? Para a gente não aglomerar aqui na frente, se tiver como ficar em pé aí, conforme vai sendo chamado. Culto infantil, a irmã Franciele responsável pelas escalas. Ministério de Louvor e Adoração, irmã Caroline Scarabelli. Ministério de Mídia e Som, irmão Lanã e irmão Marcolino. Ministério de Homens, pastor Tito e José Fernandes. Ministério de Famílias, Casais, irmão Roberto e Carol Duarte. Ministério de Jovens, irmã Priscila e Douglas. Ou Douglas e Priscila, né? E Mulher Cristã em Ação, coordenadora irmã Vanessa e Nájila. Mensageiras do Rei, irmã Vanessa. Embaixadores do Rei, irmão Newton e Ademir. Ministério Pequeno Grupo Multiplicador, irmão Wilson e Cristiane. Seminaristas, né? Wilson e Cristiane. Tem que lembrar que são seminaristas que eu quero participar logo dessa formatura. Formatura. Ministério de Recepção, irmão William, irmã Cíntia. Ministério de Evangelismo e Missões, irmã Nájila. Patrimônio e Construção, irmão Elanã, irmão Pacheco. E Ministério de Ação Social a cargo dos diáconos. Muito bem. Então, vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Pai querido, nós te agradecemos por esse
dia em que foi eleita diretoria estatutária. Diante dos homens também queremos cumprir as leis, os regulamentos, como uma organização social, eclesiástica. Obrigado porque nós temos até aqui cumprido tudo que a lei manda. E obrigado por ter aqui, a lei não tem nos proibido de pregar o teu evangelho. Se isso acontecer um dia, nós continuaremos pregando o teu evangelho. Nós continuaremos apontando aos pecadores o caminho para o céu, que é o Senhor Jesus. Pai, conceda a tua graça, o teu poder, aumente a capacidade, as habilidades, através dos dons que o Senhor concedeu a cada um. Pai querido, dá-nos também um coração bom para sempre estarmos mantendo uma vida de oração, de leitura da tua palavra, para que como líderes estejamos, ó Deus, desenvolvendo a espiritualidade, a comunhão, a intimidade com o Senhor no dia a dia, assim de ajudar o trabalho do Senhor, da igreja do Senhor, crescer, Senhor, pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, usando-nos como instrumentos, ó Pai, do teu amor e do teu poder. Abençoe todos, ó Pai, que têm cargos no ministério, na escola bíblica dominical, nas organizações de homens, mulheres, jovens, e que em todas essas atividades, ó Pai, o Senhor esteja nos cobrindo com teu manto de poder, que a tua graça esteja cada dia nos fortalecendo para viver, ó Deus, a fé que professamos um dia, de tal forma que estejamos cooperando para que muita gente venha também crer em Jesus Cristo e recebê-lo como o seu único e suficiente Salvador. Abençoa cada um no cargo empossado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, use-nos e nos abençoe para a glória e crescimento da tua igreja. Aprovada a leitura da ata com essa correção aí. Amém? Amém. Obrigado. Aí. Vamos chegando ao final do culto, irmãos. Sexta-feira, 19h30, né? As mulheres estão reunidas aqui no salão da igreja. Tá? A Priscila Macedo que vai trazer a palavra. Então participem, né? As mulheres já estão aí, todo vapor trabalhando, né? Não, nunca parou, viu? Nunca parou. Teve live toda semana, participação. Então que Deus abençoe as irmãs. E os homens aí, um dia vão começar também, né? Vamos, os embaixadores, as mensageiras também vão recomeçar, vai chegar a hora, né? Preparando aí, orando, né, por esse trabalho, agora em outubro, com as crianças, está tudo sendo preparado aí pela equipe, a irmã Franco, a equipe toda trabalhando, ore, né, ser online, aqui, porque muitas internas da igreja que estarão aqui presentes. Então, é o último grande trabalho com as crianças, tá bom? Vamos em pé, orar, encerrar. Se você, nessa hora, sente a necessidade de pedir a Deus uma bênção, nós vamos pedir a bênção pela vida da irmã Osmarina, lá em Brasília, tia do Elanã. Se você tem uma necessidade também, coloque sua necessidade agora na presença de Deus. Ele está aqui, Ele há de nos abençoar. Vamos sair daqui em paz, sabendo que Ele ouviu a oração. E que tudo que nós podemos fazer é confiar. Aquilo que nós não podemos fazer, precisamos descansar nos cuidados, no amor, nas promessas, por esse culto feliz, culto abençoado neste santo lugar, nessa noite tão aprazível. Muito obrigado pela vida de todos os irmãos conosco aqui, pastor Elci, com seu esposo, por todos que acompanharam a cada necessidade. Nós colocamos de modo especial hoje, Pai, a vida da irmã Osmarina, seu esposo, pastor, o trabalho que eles estão realizando naquela igreja. Que o abençoe, ó Pai, que o tratamento seja eficaz, seguro, que logo ela tenha a sua respiração normal, Pai. Dá conforto à família, dá consolo. Nós sabemos que o Senhor, ó Pai,
é o médico dos médicos, para o Senhor nada é impossível. Que o Senhor continue confortando a família da irmã Helenice, ainda segue em tratamento para que alcance a cura plena. Obrigado a todos nós que o Senhor nos protegeu e nos deu cura durante esse tempo. E aquilo que, ó Deus, temos orado e colocado e confiado no Senhor, Pai, isso nos dá muita paz no coração, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Continua abençoando a sua saúde, cada dia, cada detalhe da sua saúde, Pai. Continua abençoando cada irmão, cada irmã dessa igreja. Trabalho que as irmãs